Como criar boas legendas no fotojornalismo. Entendendo os aspectos básicos da legenda. Apure os fatos. A apuração e a precisão são dois dos aspectos mais importantes de qualquer tipo de jornalismo. Se você divulgar informações erradas, a matéria ou a foto vão perder credibilidade. Antes de fazer o upload ou enviar as legendas para publicação, determine se tudo está correto. Não envie a legenda para publicação se você não conseguir averiguar a sua veracidade. Se não encontrar uma fonte confiável ou se estiver em cima do prazo. Por exemplo, nesses casos, é sempre melhor deixar a informação de lado. Descreva algo que não seja óbvio. Não adianta criar uma legenda que descreva aspectos que estão visíveis na foto. Se você tirar uma foto do pôr do sol e legenda lá com o pôr do sol, por exemplo, não vai dar qualquer informação nova ao leitor. Tente sempre descrever os detalhes mais sutis, como o local, o horário ou a época do ano ou um evento específico que esteja retratando. Por exemplo, se você tirar uma foto do pôr do sol, pode legenda lá com algo como pôr do sol na costa do Oceano Atlântico. Março de 2016. Registrado em Fernando de Noronha. Evite também usar termos como na imagem, pode-se ver, etc. Não comece a legenda com palavras básicas demais. Certos termos básicos acabam ocupando espaços que poderiam ser utilizados de maneiras melhores na legenda. Em vez de dizer algo como uma arara azul na floresta amazônica. Por exemplo, diga, arara azul voando pela floresta amazônica. Além disso, descreva a pessoa antes de colocar o nome dela na legenda. Por exemplo, algo como, o maratonista João da Silva, treinando no Parque do Ibirapuera, é muito melhor que, João da Silva, próximo ao Parque do Ibirapuera. Quando for identificar alguém em uma foto, você pode usar expressões como, a partir da esquerda, ou, id, aspas, sem ter que dizer, da esquerda para a direita. Identifique as pessoas mais relevantes na foto. Se a imagem incluir figuras importantes, diga quem elas são, se possível, pelo nome, a menos que elas peçam anonimato. Se você não souber os nomes, faça uma descrição. Por exemplo, manifestantes nas ruas de Brasília. DF. É claro que você tem que saber se os nomes e os possíveis títulos das pessoas estão grafados da forma correta. Se a foto incluir uma ou mais pessoas que não sejam relevantes, ou seja, alguém cujo nome não é essencial, você não precisa citá-las especificamente na legenda. Seja bem específico. A especificidade é tão importante quanto a apuração dos fatos. Se você não souber bem onde a foto foi tirada ou quem está nela, descubra. Incluir uma imagem sem informações específicas em uma matéria não é interessante para o leitor. Ainda mais se ele não tiver qualquer noção de contexto. Se você tiver trabalhado com outro jornalista na matéria, converse com ele e peça as informações que não tem. Para identificar uma pessoa específica na foto, descreva onde ela está na imagem. Por exemplo, se Maria de Souza é a mulher de chapéu, diga, Maria de Souza, de chapéu, na fila de trás. Embora seja bom ser específico, você também pode aumentar o grau de detalhamento da imagem gradualmente.
ou fazer o caminho inverso, indo dos detalhes às partes mais gerais. Todos os métodos deixam a legenda adequada e simples. Crie legendas adequadas para fotos históricas. Se você usar uma imagem histórica na matéria, dê as informações necessárias da sua produção, como a data, o ano, pelo menos, dependendo de quem detém os direitos da foto. Você também pode ter que dar os créditos a outra fotografia ou organização. Museus, arquivos, etc. Use o presente do indicativo na legenda. Como muitas fotos são usadas em matérias e reportagens que abordam temas atuais e urgentes, o presente do indicativo é o tempo verbal ideal. A exceção óbvia a essa regra é quando há fotos históricas. Nesses casos, o certo é usar o pretérito. A melhor parte de usar o presente do indicativo é que ele dá certa noção de imediatismo à matéria, aumentando o impacto que a imagem gera no leitor. Não tente ser engraçado se a foto não for. Se a matéria cobrir um evento sério ou trágico, não conte piadas ou faça brincadeiras. Reserve o humor às imagens que sejam engraçadas ou que queiram provocar risadas no leitor. Lembre-se de sempre incluir os créditos e as citações. Toda legenda tem que incluir o nome do fotógrafo ou da organização que detém os direitos de imagem. Em revistas e publicações mais especializados, elas também incluem os detalhes técnicos de produção, a abertura e a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, a lente, etc. Quando for escrever os créditos, você não precisa usar termos como créditos a ou fotos por, se as informações forem consistentes e estiverem em um formato compreensível. Pode ser que os créditos venham sempre em itálico ou em uma fonte menor. Por exemplo, deixando a matéria mais interessante com as legendas. Use a legenda para contar algo novo ao leitor. Quando alguém olha para a foto, acaba sentindo alguma emoção ou assimilando informações novas, dependendo do que se vê na imagem. A legenda, por sua vez, deve dar ao leitor algum dado que ele não poderia entender só pelo olhar. Em suma, deve trazer algo novo sobre o assunto. As legendas devem instigar o leitor a investigar a matéria mais a fundo e buscar mais informações. As legendas também não devem repetir os aspectos da matéria em si. Ambas devem ser complementares. Evite dizer qualquer coisa em tom de julgamento. A legenda tem que ser informativa, não parcial ou crítica. A menos que você tenha conversado diretamente com as pessoas representadas na imagem sobre o que elas estavam pensando ou sentindo. Não tire conclusões só pela aparência. Por exemplo, não escreva "consumidores descontentes em fila", a menos que saiba que eles estavam descontentes. O jornalismo deve ser objetivo e informativo para o leitor. Os jornalistas têm que trazer os fatos da forma menos parcial possível para que o próprio público tire as suas conclusões. Não se prenda à questão do tamanho da legenda. Uma imagem pode dizer 1000 palavras. Contudo, de vez em quando, poucas palavras são suficientes para contextualizar a imagem. Se você precisar descrever algo com uma frase longa, vá em frente. O ideal é ser claro e conciso ao máximo. Mas não corte dados úteis da legenda. Escreva a legenda em um tom dialógico. De forma geral, o jornalismo não usa uma linguagem complicada demais.
e nem recorre a clichês, gírias e acrônimos desnecessários. A legenda deve seguir esses preceitos básicos. Escreva em um tom dialógico, como se você fosse descrever uma imagem se estivesse conversando com um parente. Por exemplo, por fim, não diga palavras complicadas se elas forem dispensáveis. Se a foto estiver acompanhada de uma matéria, tente usar o mesmo tom no texto da legenda e da reportagem em si. Inclua alguns detalhes extras na legenda. As matérias que acompanham as fotos costumam tratar de temas específicos e relatam um acontecimento. É claro, se houver alguma informação que facilite a compreensão da imagem, mas não seja indispensável a matéria em si, coloque-a na legenda. Não quer dizer que você pode encher a legenda de informações dispensáveis, mas sim que pode trazer alguns dados que não sejam tão essenciais à matéria. De certa forma, a legenda tem que ser autossuficiente e independente. Lembre-se de que a legenda e a matéria têm que ser complementares, não repetitivas. Determine qual a melhor forma de usar a pontuação na legenda. Se a foto incluir só uma pessoa, como um close do rosto, ou um objeto bem específico, como um guarda-chuva, você pode legenda lá dizendo o nome do indivíduo ou do item sem pontos ou vírgulas. Em outros casos, também dá para incorporar frases incompletas, mas isso depende do guia de estilo de cada publicação. Um exemplo de legenda sem pontuação. Honda Fit modelo 2017. Agora, um exemplo da diferença entre uma legenda completa e outra incompleta. A atriz Bruna Marquezine passeia com o seu Honda Fit pelas ruas do Rio de Janeiro. Completa. E passeio com o seu Honda Fit. Incompleta. Simplifique as descrições nas legendas seguintes. Se a matéria incluir várias fotos consecutivas de uma mesma pessoa ou um evento, você não precisa repetir os detalhes a cada vez. Por exemplo, se apresentar a pessoa da primeira imagem com o seu nome completo, basta repetir o primeiro nome dela nas fotos que vierem em seguida. Pode-se presumir que a pessoa que vai ver ou ler a foto também viu ou leu as legendas das imagens anteriores, já que está seguindo a ordem da narrativa. Você também não precisa criar uma legenda específica demais se a matéria em si já traz vários detalhes. Por exemplo, se a reportagem fala a fundo de um evento, não é preciso repetir as mesmas informações na descrição da foto. Diga se a foto tiver passado pelo Photoshop. Dependendo da situação, da matéria, da página e do espaço, você pode aumentar, diminuir ou cortar as fotos da reportagem. Esse tipo de alteração não precisa de explicação porque não muda o conteúdo da imagem. Contudo, se você fizer qualquer outra alteração, mudar a cor, apagar ou acrescentar algo, aumentar o tamanho de alguma coisa de forma desproporcional e afins, deve especificar o processo na legenda. Você não precisa dizer explicitamente o que mudou na legenda, mas ponha pelo menos algo como ilustração da foto. Esta regra também vale para métodos únicos de fotografia, como as de lapso temporal. Siga uma fórmula específica para criar legendas até se acostumar. Com o tempo, você vai seguir determinadas regras automaticamente, sem nem pensar. Até lá, siga um padrão fixo para não se esquecer de determinados itens.
Veja um exemplo de fórmula. Substantivo. Mais. Verbo. Mais. Objeto direto. Durante. Nome do evento. In. Nome do local. Cidade. Dia da semana. In. DD. MM. AAA. Por que ou como. Um exemplo mais específico com a fórmula. Bombeiros. Substantivo. Combatem. Verbo. Incêndio. Objeto direto. Em shopping. Nome do local. De São Paulo. Cidade. Na terça-feira. Dia da semana. Em 1º de julho de 2004. DD. MM. AAA. Aspas. Evitando alguns erros comuns nas legendas. Não seja arrogante. As legendas transparecem arrogância quando o jornalista não liga para o leitor e só escreve algo que seja fácil e simples. Isso é considerado egoísmo, já que o profissional acaba colocando a si mesmo em primeiro lugar, em vez do público, que é o mais interessado na matéria e na foto. Isso também acontece quando o jornalista tenta ser pomposo demais e escreve algo novo, pretensioso e complicado sem necessidade. Seja sempre simples, claro e preciso. Não tire conclusões. Nenhum jornalista, fotógrafo ou outro profissional deve tirar conclusões precipitadas sobre o que está acontecendo na foto ou quem são as pessoas representadas. Só inclua os detalhes que você averiguar com certeza. Isso também vale para o estilo e o formato da legenda. Se você não souber quais regras de estilo a publicação segue, tire as suas dúvidas antes de dizer qualquer coisa. Não escreva nada que possa ter que ser revisado ou descartado à toa. Não deixe nenhum erro bobo passar. Muitos jornalistas são descuidados porque não ligam de verdade com o que escrevem ou não consideram determinada situação importante o bastante. Isso pode gerar várias consequências, como erros de ortografia ou nos nomes das pessoas, legendas que não combinam com a imagem, etc. Se você gosta do seu trabalho, capriche do início ao fim. Isso também acontece quando alguém cita algo em outro idioma na legenda sem conferir. O Google Tradutor não é tão confiável assim. Lembre-se de que tudo o que a mídia publica é considerado factual. O leitor confia e acredita em tudo o que os jornalistas dizem nas matérias e legendas, já que presume que o profissional apurou todos os dados. Se você não fizer isso, pode transmitir informações erradas a várias pessoas. Lembre-se também de que é difícil corrigir uma informação errada depois que ela já foi publicada. Ainda mais quando ela tem algo a ver com eventos trágicos, estressantes ou que ainda não terminaram.